Bem-vindos a mais um Momento Despertar. O tema dessa semana, né, que eu escolhi foi sentimentos e emoções. Muitas vezes a gente confunde os dois. Então, um sentimento, geralmente, ele desperta várias emoções dentro de você. Então, eu até fiz um post falando a diferença entre os dois. Depois você dá uma conferida lá para você entender um pouquinho melhor. E o sentimento de hoje é a raiva. Bom, a função das nossas emoções são gerar comportamentos em cada indivíduo para que impulsione ele ou a se proteger ou a realizar algo, né? E falando sobre a raiva é um sentimento muito, muito poderoso, porque quando ela vem de uma forma muito devastadora e muitas vezes é difícil controlar. Então, só que a raiva, ela nos impulsiona a agir. Então, quando ela vem, ela inevitavelmente te fala que você tem que agir. Então, você tem que agir ou de uma forma destrutiva ou de uma forma construtiva. E aí é que faz a diferença, né? De como você lida com essa raiva. Eu sou uma pessoa que já tive muita dificuldade com a raiva e óbvio que eu ainda tenho. Eu já senti muitos momentos de raiva na minha vida e eu já perdi muitas coisas por conta da raiva, que veio de uma forma tão devastadora que eu não sabia como agir. E quando eu percebi, eu já tinha tido atitudes que não eram boas, que não eram favoráveis para mim. Então não resolvi a situação e apenas piorei a situação. E hoje em dia, graças a Deus, eu sei da onde vem essa raiva, através de muito autoestudo, de muito autoconhecimento. Sei da onde vem essa raiva, sei o que fazer com essa raiva. Eu percebo os momentos onde vão surgir esse sentimento dentro de mim. Então, são gatilhos que são despertados dentro da gente e através desses gatilhos eu sei como agir, eu consigo controlar melhor a minha atitude perante a isso. E então é isso, eu queria convidar vocês a pensar um pouquinho sobre a raiva, sobre as emoções em si, sobre os sentimentos, né, que geram emoções. E em específico é esse sentimento, porque como eu te falei, ele vem de uma forma tão devastadora, é uma energia tão incrível, tão forte, que não tem como você ficar parado. Algo vai ser feito daquele sentimento. Algo vai ser despertado daquele sentimento. Então, ele é de suma importância para a nossa vida, porque ele nos convida tanto a gente a se proteger de uma determinada situação, como proteger outras pessoas também, que muitas vezes podem estar em perigo. E se você não tem essa força de se você permanece numa inércia e numa situação de injustiça, mesmo você só vendo a situação, você não consegue agir. Então, se você não traz esse sentimento, se esse sentimento não é despertado dentro de você, essa como que fala? Esse impulso de agir, ele não surge. Então, com esse impulso de agir, então nesse instante que eu quero dizer, nesse instante onde você percebe, seja em qualquer situação, que você tem esse sentimento dentro de você, e esse sentimento gerou muitas emoções dentro de você, é nesse instante, tem um pequeno instante que faz com que você tome uma atitude, com que você decida se essa raiva você vai agir de uma forma construtiva para sua vida ou de uma forma destrutiva. Então, falando sobre isso, eu queria contar uma história aqui.
é a história de Hanuman. É um conto antigo, muito antigo, e de um rei indiano que chama Rama e de sua esposa Sita. Eu não vou entrar em tantos detalhes sobre a história, mas eu queria falar apenas um pequeno trecho onde a raiva foi usada de uma forma construtiva na vida de um ser, de um personagem dessa história. Então, a história acontece na Índia, há muitos anos atrás. É a história desse rei, que é um rei que foi muito justo, muito leal aos seus súditos, muito honrado, né? De muito caráter. E esse rei Rama tinha uma esposa chamada Sita. E Sita também, ela representa, entre as mulheres, né? Ela representa todas as qualidades que uma mulher possa ter, das qualidades femininas. Então, tinha um demônio, e aí eu vou falar um pouquinho sobre demônio, né? Demônio, quando a gente fala, parece uma forma muito... Usar essa palavra demônio parece uma forma muito pejorativa, né? Ai, demônio, parece uma coisa muito da imaginação. Mas demônio nada mais é do que pessoas demoníacas, são pessoas que fazem mal para outras pessoas, entende? Elas roubam, elas matam, elas estupram, elas usam de violência contra outras pessoas. Então, isso são atitudes demoníacas. Então, uma pessoa dita como demônio é uma pessoa que pratica tudo isso na sua vida. Beleza? Só para explicar um pouquinho. Então, a sua esposa era muito bela, a Sita era muito bela, muito bela, e despertou o interesse de Ravana, que era esse demônio que eu tô te falando. Então, Ravana decidiu que ia tomar a esposa de Rama porque ele queria, porque ele se sentiu atraído por ela e ele achava que podia ter tudo o que ele quisesse, sem se preocupar com as consequências das coisas. Então ele foi lá, raptou, ele foi lá, raptou Ravana, Ravana foi lá e raptou Sita, a esposa de Rama. E aí Rama ficou muito desolado e resolveu que ia resgatar Sita. Então ele moveu lá vários exércitos, ele foi atrás de várias ferramentas que ajudassem ele a resgatar Sita. E nesse caminho ele encontrou com Hanuman. Hanuman, a imagem de Hanuman, esse personagem, é um macaco em forma de um macaco que fala, que anda. Então é um conto assim. Então Hanuman, ele veio para ajudar Rama a resgatar Sita. Então Sita estava numa ilha muito distante, onde ninguém poderia acessar essa ilha. Só Hanuman que tinha alguns poderes, e através desses poderes ele deu um salto entre o continente e essa ilha e conseguiu chegar nessa ilha onde Sita estava. Chegando lá, ele encontrou com Sita, conversou com Sita e falou, né, para Sita que Rama estava indo resgatá-la e tudo. E ele não podia levar Sita embora, porque Sita falou que não ia embora, porque ali também tinham outras mulheres que precisavam ser resgatadas. Enfim, tem outras questões onde fizeram com que Sita falasse para Hanuman que queria que Rama mesmo viesse resgatar ela. Então, pensa como Hanuman estava se sentindo. Hanuman estava movido por muita raiva, porque ele se tornou um devoto muito grande de Rama, através de todo esse caminho até chegar a Sita. Ele se tornou um devoto muito grande de Rama e ele começou a sentir muita raiva de toda essa situação e ele queria resgatar Sita, ele queria ajudar Rama, ele queria fazer um bem e até então não tinha sido efetivado com sucesso, né, esse resgate de Sita. E aí, quando Ravana soube que Hanuman estava lá
na ilha dele, no palácio dele, ele mandou todos os exércitos, mandou vários outros demoninhos em busca de raptar, em busca de pegar Hanuman e levar até ele. E aí todos esses demoninhos foram lá, tentaram, lutaram e não conseguiram, porque Hanuman era muito poderoso. Foi então que Ravana mandou se eu não me engano, seu filho mais novo, seu filho mais velho, eu acho, até Hanuman, e aí Hanuman decidiu ser capturado e foi até o palácio encontrar com Ravana, frente a frente. Chegando lá, ele percebeu quão poderoso era Ravana, né? Estava lá no seu palácio suntuoso, cheio de ouro, cheio de diamantes, e foi lá passar a mensagem. Hanuman foi lá passar a mensagem para Ravana, dizendo que Rama estava indo, que ele deveria soltar Sita e essas mulheres que estavam lá presas, senão Rama ia vir e ia destruir tudo. E Ravana, óbvio, não acreditou, e o primeiro impulso de Ravana foi destruir Hanuman, matar Hanuman. Porém, um dos seus conselheiros falou: olha, não se deve matar o mensageiro. Então, mesmo contrariado, Ravana foi lá: tudo bem, não vou matar ele, mas vou tacar fogo no seu rabo de macaco. E aí ele fez isso. Então, Hanuman ficou muito irado com essa atitude, muito, muito, muito irado. E aí, ele, com essa ira, o que ele fez? Ele saiu do castelo e foi tacando fogo em todas as casas que estavam naquela ilha, naquele palácio, naquele lugar. Ele foi e tacou fogo, incendiou Lanka, que é o nome dessa ilha. Incendiou Lanka. E depois dessa atitude, ele foi embora. Ele foi embora se encontrar com Rama. Chegando lá, ele contou toda a história para Rama, que depois, no desfecho, Rama volta e consegue resgatar Sita. E aí já é uma outra história. Então, eu tô contando essa história para ilustrar o quão poderosa é esse sentimento e como que a gente pode usar ele a favor de proteger outras pessoas e também de nos proteger de pessoas, de situações que são ditas como demoníacas na nossa vida. E a gente, sim, passa por situações assim, de injustiças e de violências. E se a gente não souber como agir, a gente não utilizar esse sentimento ao nosso favor, pode se tornar uma coisa muito destrutiva. E nesse instante onde a gente escolhe utilizar a raiva de uma forma construtiva, é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. É que a satisfação, depois que você olhar para trás e ver o que foi feito, esse sentimento de satisfação, de saber que você fez a coisa certa, é que vai fazer a diferença. É que vai fazer com que você se orgulhe de você. É que vai fazer com que você entenda que esse sentimento é preciso, que esse sentimento é bom também, se você sabe utilizar ele da melhor forma. Então, vou parar por aqui, o vídeo ficou muito longo, mas espero que vocês assistam, que vocês gostem. Então comentem aí comigo, digam o que vocês acharam, que eu vou ficar muito feliz de compartilhar tudo isso com vocês. É isso, um beijo!